O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu hoje, depois do tal pedido do Lindbergh, que a gente mencionou agora há pouco, decidiu hoje suspender por 90 dias as visitas do Flávio Bolsonaro ao seu pai, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Moraes considerou que Flávio ter lido uma carta do pai durante uma live nas redes sociais no sábado desrespeitou a decisão que proíbe o ex-presidente de utilizar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. E a divulgação do vídeo, segundo o Moraes, pode ter caracterizado um desvio de finalidade do direito de visita. Bom, eu vou jogar aqui para o debate, mas antes eu preciso dizer uma coisa, até para quem nos ouve entender. Em primeiro lugar, o Flávio, ele não é só filho do Bolsonaro. Ele é também. Ele não é só senador da República, ele é também. Mas sabe o que mais ele é nesse caso? Vocês sabem, Mota, Musa? Ele é advogado. Ele é um advogado formalmente constituído. Ele está lá nesse papel. A visita dele era também, portanto, como advogado. Então, o que o Moraes está fazendo é proibir... Olha isso. Ele está proibindo a visita de um advogado ao seu cliente. O direito mais sagrado de todo advogado é esse, visitar o cliente. Está proibido por 90 dias um advogado de visitar o seu cliente. É isso que foi proibido, justamente no período eleitoral. E depois, o Moraes, ele não é juiz eleitoral, ele é um juiz do STF, ele não deu essa decisão num processo eleitoral. E, por fim, essa restrição, a gente precisa compreender que é o seguinte, a decisão do Moraes diz que o Bolsonaro não pode se manifestar nas suas redes sociais ou nas redes de terceiros, mas não quer dizer que terceiros, obviamente, não possam se manifestar sobre o que pensa ou diz o Bolsonaro. Então, uma coisa é, você está proibido de se manifestar nas suas redes ou nas redes de terceiros. Outra coisa é terceiros se manifestarem sobre você nas próprias redes. Quer dizer, o que o Lindbergh aqui pediu e o Moraes parece ter concedido é que o Bolsonaro não pode ser assunto em nenhuma rede social de ninguém. Então, o que adianta? Quer dizer, a gente aqui não pode falar do Bolsonaro, o filho dele não pode falar do pai, as pessoas nas suas redes sociais não podem falar do Bolsonaro. É claro que essa não é a ideia da ordem, até porque seria uma ordem incumprível, não é, Mota? Mas depois dos absurdos que a gente já viu, me parece que esse absurdo aqui nem é dos piores que nós já vimos, né? Agora é interessante, Marcília e Musa, como a maior força política do Brasil continua sendo um homem que está preso e sem os seus direitos políticos, né? Um homem que representa uma ameaça tão grande para o establishment que até uma carta singela que ele escreve tem que ser silenciada, né? É uma coisa inacreditável. São tantos os absurdos desse caso que a gente poderia gastar um programa inteiro falando aqui sobre isso. Então, eu quero chamar a atenção... Deixa eu puxar rapidamente, porque você tocou num ponto que eu quero que você avance nessa análise, que é importante. Você tocou num ponto aqui que eu acho central. Eu até se discutia muito isso no início da semana, que era o seguinte, quando essa história toda começou, que era, será que a caneta do Bolsonaro ainda tem força? Será que a caneta política do Bolsonaro tem força suficiente para fazer? Porque essa carta dele, inicialmente, era uma carta para, vamos dizer assim, botar ordem na direita, né? Essa era a ideia da carta. E aí a pergunta que ficava é, será que a caneta dele tem essa força toda? E agora eu acho que o Moraes está respondendo que tem, né? Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. O que acontece é que é muito difícil para a gente que está aqui fora da casa do Bolsonaro, fora dessa prisão domiciliar a qual ele está submetido, fora desse mecanismo, né, que hoje tomou conta do Brasil, a gente não sabe o que está dentro das engrenagens, a gente não sabe o que está acontecendo por trás, a gente tem acesso simplesmente a um pedaço muito pequeno dessa realidade. Então é difícil avaliar, é difícil julgar, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas eu não tenho dúvida nenhuma do poder da palavra de Jair Bolsonaro. Tanto que, do meu ponto de vista, ele voluntariamente refreou o uso do poder político dele. E só ele sabe os motivos. Agora, se Jair Bolsonaro, com uma palavra,
determina quem é o candidato da direita, eu acho que isso é um poder político gigantesco. Eu acho que ainda vai passar muito tempo até que uma liderança política possa se posicionar como a líder da direita sem associação e sem apoio de Jair Bolsonaro. Eu acho que não é só, né, não é só a indicação, né, Motá? É, para além da indicação, ser uma pessoa completamente competitiva nisso. Porque até antes dos áudios e agora com a recuperação toda, a gente tem praticamente um empate técnico ali em grande parte das pesquisas que vem saindo, por mais que nós questionemos a metodologia de uma série delas. Então, quem questiona, goste ou não do Bolsonaro, quem questiona essa liderança dele e essa clara força política e capital político que ele tem, eu acho que é negar um tanto da realidade. Agora, minha pergunta que fica é, será que as instituições brasileiras, ou melhor, aquelas pessoas que representam as principais instituições brasileiras, porque a instituição em si, ela é abstrata, mas elas são comandadas por pessoas, com nome e CPF. Será que essas pessoas sentem tanto medo ainda de Jair Bolsonaro que precisa fazer tanta coisa assim, artimanha, e jogar tanta bolinha para o alto para, enfim, mover montanhas para isso? É que me parece, né, o ponto aqui não é só o Jair Bolsonaro. Tem um elemento simbólico muito forte no Jair Bolsonaro, mas óbvio que me parece que a mira do judiciário é também a família Bolsonaro, é o bolsonarismo, o gesto, ele se amplia e se estende a todos os herdeiros do Jair Bolsonaro, herdeiros políticos, né? Então, quando eles colocam, vamos dizer assim, ou buscam colocar o Jair Bolsonaro em uma coleira, né? Essa coleira é um aviso para o filho também, se a sua candidatura seguir adiante assim, o assado, de uma maneira que a gente não goste, se você não comer na nossa mão... Vai sobrar para você. Vai sobrar para você, ou vai sobrar para o seu pai. E aí é difícil, né? Mexer com o pai é difícil. Bom ponto. E agora no momento onde o Flávio está colocando inclusive a esposa, Fernanda Bolsonaro, no jogo, que ela está agora começando a crescer novamente, não sei, crescer em redes sociais, se posicionando ali. Será que essa mensagem também não pode chegar, virar para a sua esposa, para a sua família? Agora, pensa bem, se nós estivéssemos falando nisso em um país abertamente autoritário, você ia falar, sim, é isso, é o que acontece. Mas nós estamos discutindo isso no Brasil de 2026, Marcília. Você acha que 2026 a gente está diferente de 2025, 2024? Não, 2023? eu estou querendo dizer, no século XXI, tendo corrido um quarto desse século, num país onde supostamente você tinha algum tipo de liberdade, olha o tanto que nós regredimos. Olha, mas eu me lembro agora de uma canção do Raul Seixas com o Marcelo Nova. Foi o último disco até do Raul Seixas, chama Panela do Diabo, o disco. E ele tem uma música que chama Século XXI. Ele fala assim, você correu tanto, não chegou a lugar nenhum. Baby, oh baby, bem-vindo ao século XXI. Então é isso, se você correu tanto e não chegou a lugar nenhum, bem-vindo ao nosso século, ao século XXI. A gente precisa entender que, de alguma maneira, né, Musa, a gente tem na política e nessas questões relacionadas ao judiciário uma coisa muito cíclica, porque nós não evoluímos, nós não chegamos num lugar democrático em que, nossa, agora está uma maravilha. Se você olha para a história do Brasil, avalia o passado, nós nos parecemos muito mais com o passado do que com a ideia de futuro que a gente faz. Veja, não sei se você sabe, eu estava lendo uma matéria hoje que dá para fazer esse link com tudo isso. Em 2011, tinha ali um estudo do próprio governo, que era o mesmo de hoje, por sinal, falando que o Brasil seria a quinta economia mundial em 2030, né? Nós estamos em 11º. Quando computado em PIB per capita, nós estamos na posição número 74. O que eu quero dizer com isso? Com a mesma coisa que você está falando. As nossas projeções lá de trás não falavam absolutamente nada porque nós tomamos o caminho do atraso. Como é que você quer chegar no futuro se nós tomamos o caminho do atraso? Nós estamos sempre na vanguarda do atraso. Isso vale para o institucional que você está mencionando agora também. Você está... Ô Mota, você também acredita na vanguarda que a vanguarda do atraso é a salvação do Brasil? Eu estou aqui pensando e eu acho que tem várias coisas combinadas aí, Marcília. Existe uma determinação institucional que contamina o mais alto escalão do poder do Brasil de exterminar o chamado bolsonarismo. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, né?
Eu acho que na base disso está uma questão estética. Eles simplesmente não admitem um movimento com a natureza popular do bolsonarismo. Eles simplesmente não admitem uma liderança orgânica como a de Jair Bolsonaro. Na cabeça deles, quem deveria estar naquela posição deveria ser o fulano de tal, que é político há 50 anos, já foi ministro disso, daquilo. Então existe uma repulsa por esse fenômeno do bolsonarismo que até que as coisas mudem no Brasil, vai continuar alimentando essa repressão multifacetada. Não é Bolsonaro só, não é a família Bolsonaro, não é só os que se associam, não é só os que votam. A própria memória de Bolsonaro tem que sumir, ser eliminada, erradicada. A outra coisa que eu acho que está acontecendo, que vocês comentaram aí, é que o normal no Brasil é o anormal. Se você for olhar a história, o Brasil é uma sucessão de golpes, de revoluções, de crises, de impeachment. A gente está sempre em convulsão. É que nós tivemos um período... Essa é a minha experiência de vida, né? Eu tenho 65 anos. Eu vivi um período, né? Dois, vou ser honesto aqui, dois. O primeiro foi no Plano Real, foi um período curto, onde a gente achou que o Brasil ia decolar, né? Que tudo ia dar certo, e essa ilusão acabou quando o PT chegou ao poder. O segundo foi em 2018, com as manifestações verde e amarelas, eleição de Jair Bolsonaro. Esse aí durou meses, até ser aberto o inquérito das fake news, o sistema resolver que ia fazer o impeachment de Jair Bolsonaro, tirar Jair Bolsonaro de qualquer jeito do poder. Então, o que a gente está vendo agora é o que a gente já viu, mas escancarado, sem nenhuma vergonha mais de fazer as coisas, nenhuma preocupação de fazer as coisas escondido. Agora é tudo aberto mesmo, e se a gente não gostar, que vai embora do Brasil. Ô Mota, esse assunto, putz, dava um programa só sobre isso. A gente até fora do ar já conversou, né, que eu sinto que o bolsonarismo sofre, o bolsonarismo não, as pessoas sofrem em relação ao bolsonarismo de um nojo estético. É como se elas olhassem para o bolsonarismo e falassem, opa, eles não falam francês como eu, e pronto. Aí eles preferem ir para a esquerda, embora se chame de isentos muitas vezes. Mas a gente vai seguir nesse assunto, mas eu preciso rapidamente chamar um break para o pessoal da nossa rede de rádios. Daqui a pouco a gente volta e aqui no estúdio nós seguimos com o debate. Viu, Mota, esse assunto, ele me encanta porque o Brasil, ele tem é incrível, né? Essa elitização vitimiza o bolsonarismo. Quer dizer, as pessoas olham de uma forma elitizada para o bolsonarismo e dizem assim, não, eu não quero, mas não é que eu não quero porque tem um problema aqui conceitual, um problema econômico, um problema político. Não quero porque não se parece com aquilo que eu acho bonito, com aquilo que eu acho agradável na minha cabeça elitizada. Então, as elites, elas olham para o bolsonarismo e querem exterminar o bolsonarismo porque elas se acham melhor do que o bolsonarismo. Isso tem um nojo ao povo. O nojo que existe aqui é o povo. Quando a elite olha para o bolsonarismo e fala assim, eu não quero, ela está dizendo eu não quero o povo, porque é o povo que está representado no bolsonarismo. É isso que elas não admitem. Elas chamam de bolsonarismo por eufemismo, mas o nojo é o povo. E eu acho também que tem outro aspecto disso, Marcília, é que durante muito tempo nós engolimos essa historinha do que os políticos nos contam, né? Que democracia é bonito, olha que bacana o ritual do voto, é no voto que o cidadão realiza a sua cidadania, até o dia que o cidadão elege alguém que eles não gostam. Aí muda tudo. Aí muda as regras toda hora, aí fazer uma reunião com embaixadores merece a perda de direitos políticos, né? Aí tudo muda. É porque democracia para eles é uma coisa fofa, maravilhosa, enquanto elege aqueles que eles querem. Quando passa a eleger quem eles não gostam, aí a história muda. É aquilo, né? Tudo
tudo que eu gosto é democrático, tudo aquilo que eu não gosto é fascista e assim por diante, né? Outro dia eu vi até um ator, não vou nem mencionar o nome, não merece, mas é um ator desses dizendo assim, olha, no Brasil a gente precisa escolher entre o petismo e o fascismo, quer dizer, para ele essas são as opções. Então, mas é uma falta de proporcionalidade, uma falta até de conhecimento, porque se puxássemos aqui e falasse, tá bom, cite 3 características do fascismo que o Brasil viveu nos últimos tempos, é simplesmente impossível por um fato histórico. Então, essa falta de proporcionalidade, ela é extremamente cansativa. Veja, a Faria Lima, na qual eu estou fisicamente todos os dias, mas sou um amplo crítico a ela, nós vimos agora há pouco um CEO, na semana passada, de uma grande empresa lá, falando abertamente que é um risco institucional de rompimento da democracia se Flávio for eleito e não com Lula. Então, eu queria entender na cabeça dessas pessoas o que significa um rompimento da democracia quando você tem desvio de orçamento, quando você tem um endividamento das famílias que não podem pagar as contas, empresas pedindo recuperação judicial, todos os escândalos de corrupção somados aparecendo novamente, quase que no mesmo esquema que a gente via anteriormente. Tudo isso não é uma falta de democracia? Ou seja, então eu não consigo entender essa falta de proporcionalidade, onde, como você falou, esse nojinho estético coloca como se eternamente fossem crianças de 50 anos de idade que não conseguem entender o momento que o Brasil está, ou então tem algum tipo de, eu não sei, compreensão errada. Nossa elite é mimada, é isso, Mota? A gente tem uma elite mimadinha. Nunca foi por democracia, Bruno. Se você pegar... Também acho. Se você pegar a democracia, né? Eu estou lançando um livro daqui a alguns meses. O título é Marx não era marxista, em que eu explico essas coisas de ideologia de uma forma clara, né? Se você pegar a democracia, a definição estrita de democracia é a eleição através de um voto universal de pessoas que vão comandar o Estado. É isso que é democracia. Tem gente que amplia, né? Vários pensadores colocam nisso aí o respeito aos direitos individuais, um sistema de justiça, enfim. Mas a essência da democracia é você escolher quem te governa. Se você ataca isso, se entra uma classe de burocratas estatais, bacharéis em direito, se colocando como tutores do Brasil, nós vamos tutelar aqui, porque são 120 milhões de pequenos tiranos, não é isso? Nem sei, 200 milhões de pequenos tiranos, não me lembro qual foi o número que a ministra disse, né? Mas chamou o eleitor de pequeno tirano, porque tem a ambição de ditar a sua própria vida. Nem isso o brasileiro pode mais. E 213 milhões de tiranos governados por quantos? Quantos 30. Grandes tiranos? 30. 30, não sei. Olha, estamos de volta aqui também com o pessoal da nossa rede de rádios e a conversa gira em torno do Bolsonaro. A gente está falando sobre a elitização, a elite, como a elite encara o bolsonarismo, né? Que a elite tem um certo nojo do bolsonarismo, mas ela age de forma mimada e acredita que querer exterminar o outro é uma questão democrática. É incrível, né? A gente está falando. O Mota falou bem, a gente não está falando de democracia. Se você acha que o outro não pode fazer parte do jogo, não tem o jogo pro outro. Se não tem o jogo pro outro, como é que você diz que isso é democracia? A democracia é o jogo. Aí eu digo assim, olha, esse outro não pode fazer parte, e isso é o jogo. Não, isso não é o jogo. Isso é excluir o outro do jogo, portanto, eu estou melando o jogo. Fora as disfunções do próprio jogo, né, Marcílio Mota? Por exemplo, nas últimas eleições de 2022, dos 513 deputados, algo como 5% foi eleito pelo voto direto. O resto foi puxado pelo coeficiente eleitoral. E essa pessoa vai lá e consegue fazer alteração de regra, etc. Ou seja, a representação popular, ela é quase que mínima no Brasil, por não dizer mínima. Fora quantas decisões monocráticas nós tivemos de pessoas que não são eleitas. Aqui, de novo, eu não estou entrando no juízo de valor de A ou de B, mas eu estou falando que isso não representa uma vontade popular sendo expressa lá dentro da máquina burocrática brasileira. E isso, para mim, não é novidade alguma, só que esse processo se intensificou muito mais. Então, me causa muita estranheza e até uma profunda indignação quando uma pessoa muito bem instruída como esse CEO que eu citei, que viralizou na semana passada ou retrasada, dizer que o Brasil teria um rompimento institucional democrático se o Flávio viesse a ser eleito e não com o Lula, que estaria tudo bem. Nós tivemos uma rede social bloqueada por 1 mês e meio no Brasil. Mas, Bruno, durante as eleições. Se você senta com 95% desses CEOs
grandes empresários aqui do Brasil, eles não têm a mais pálida ideia de como funciona a política, de como funciona o sistema institucional e os mecanismos do poder. Se você senta com eles e pergunta, não, fala para mim, explica para mim aqui, o que é social-democracia? O que é democracia? O que é socialismo? Eles não têm a menor ideia. A gente tem no Brasil milionários, bilionários, que se dizem socialistas. Aí você pergunta, mas como é que pode você, bilionário, ser socialista? Não, eu sou socialista porque eu acredito no mundo melhor. Eu luto contra a desigualdade. É analfabeto em política. Porque se conhecesse alguma coisa de socialismo, saberia que uma das duas crenças fundamentais do socialismo é o fim da propriedade privada. Então, o sujeito que é bilionário e se identifica como socialista, a primeira coisa que ele tem que fazer é doar tudo que ele tem, inclusive as cotas da empresa. Ele não pode ser empresário, grande figura da Faria Lima e se identificar com as pautas da esquerda. A não ser que ele tenha pretensões suicidas, né? Porque tem gente que é assim, trabalha pela própria destruição. O Mota, não sei se você chegou a ver, teve, agora não lembro quem, mas era um rapaz que ele tinha um site, era um canal, acho um canal de YouTube, não sei o que e tal, e ele era comunista, ligado a algum desses partidos. E aí o partido, o canal dele ia muito bem, etc., e o partido falou assim, ó, então você pega o seu canal e agora socializa. A gente aqui no partido é que vai gerenciar o seu canal. Deu 2 horas, ele caiu fora, estava revoltado, porque ele falava, eu preciso pagar minhas contas, como é que eu vou entregar o canal? Eles vão gerenciar mal, e eu preciso aqui, como é que faz? Então é aquilo, né? O socialismo é bom nos olhos dos outros, não é? Mota, Musa. Marcília, tem uma coisa que eu digo, e de vez em quando eu posto isso, e eu nunca recebo tanto ataque de esquerdista como quando eu posto isso. E eu posto dizendo o seguinte, todo grande líder socialista ou comunista é milionário. Aí as pessoas ficam morrendo de raiva e não conseguem me desmentir, né? O máximo que eles conseguem dizer é o seguinte, não, tem o Mojica, lá do Uruguai. O Mojica não era milionário. Aí eu falo, tá bom, então eu vou mudar a minha frase. Todo grande líder esquerdista é milionário, menos o Mojica.